Queremos convidar a todos a abrir a sua Bíblia, por favor. O texto que foi escolhido é o texto que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 14. Quero louvar a Deus pelo tema que foi escolhido para este congresso de jovens e adolescentes. Louvar a Deus pela vida dos jovens ali do Templo Central também, que estão aqui, não é? E outros também amigos que eu estou revendo, não é? Filipenses 2:14 nos diz a palavra de Deus assim, 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Gostaria que todos repetissem após mim: jovens santificados em meio a uma geração corrompida. Gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Estive orando a Deus, pedindo a Deus um exemplo de uma geração que, apesar de ser corrompida, tinha um luzeiro no meio desta geração. E me veio na mente e no coração, acredito, e pela direção do Espírito Santo, esta passagem que está no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 12, e depois o versículo 35. Versículo 12 nos diz assim a palavra de Deus: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. O versículo 35 deste mesmo capítulo diz assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Quantos podem dizer amém? Pelo menos 3 palavras merecem. Pelo menos 3 palavras merecem destaque como de forma introdutória nesta noite. O tema que foi escolhido foi jovens santificados em meio a uma geração corrompida. Pelo menos a palavra santificados, a palavra geração e a palavra corrompida merece ser destacado inicialmente. A ideia de santidade na Bíblia carrega significados profundos, e o mais comum é a ideia de algo que é separado. A separação, ela pode ser uma separação espiritual, uma separação moral ou uma separação litúrgica. No Antigo Testamento, a expressão santo descreve o caráter daquilo que é distinto, separado para Deus. A palavra hebraica para santidade, ou melhor, para o termo santo, é a expressão kadosh. E kadosh significa santo, separado, consagrado, puro. Mas eu gostaria de destacar a última palavra, que é cortado. Diga assim: cortado. Além da palavra kadosh, nós podemos no Antigo Testamento encontrar outros textos, como por exemplo o verbo kadash, que significa santificar, tornar santo ou separar algo. Levítico, no capítulo 11, versículo de número 44, nos diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus,
Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. 3 palavras aparecem aqui distintas. Santificareis é a expressão kadishim. Santos, sereis santos, é a expressão kedushim. E porque eu sou santo é a expressão kadosh. Pelo menos 3 vezes a palavra santo aparece aqui, e todas as vezes está relacionada à pessoa de Deus, ou aquilo que lhe pertence, de forma específica, seus servos. No Novo Testamento, a palavra santo é a expressão hagios, que significa santo, separado, puro, ou aquilo que também é cortado. Obviamente, quando se corta algo, se corta para separar alguma coisa. O verbo hagioso significa santificar, consagrar ou tornar-se santo. Na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 1, verso 15 e o 16, diz: pelo contrário, segundo o que é santo, a expressão hagios, aquele que vos chamou, tornai-vos santos, hagios mais uma vez, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então a primeira expressão, que é santidade ou santificado ou santo, é a expressão que eu gostaria de pontuar, e frisando a última conotação desse termo, que é aquilo que foi cortado. Santidade, então, é o estado daquilo que é separado por um corte, aquilo que é dedicado a Deus e que reflete a sua pureza e a sua perfeição. O segundo termo que eu gostaria de frisar nesta noite é a expressão geração, já que o tema do Congresso de Jovens e Adolescentes aqui em Nazaré da Mata é jovens vivendo em santidade em meio a uma geração perversa. A expressão geração, ela é definida na Bíblia com vários significados. Geração pode ser uma sucessão cronológica de tempo, mas também pode significar não só um tempo específico, uma época, mas a expressão geração pode apontar para o caráter de uma pessoa. No Antigo Testamento, a expressão para geração é a expressão dor, que significa tempo, geração, época ou caráter moral de alguém. Quando a Bíblia fala sobre a geração de Caim, está falando não somente do tempo em que seus descendentes viveram, mas da especificidade moral daqueles filhos de Caim. Gênesis 7:1 nos diz: e disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. A expressão geração aqui, como eu já falei, é a expressão dor, mas a expressão no meio desta geração, no hebraico, é a expressão vardor hatze, que quer dizer aquilo que está no meio de algo. E Deus estava dizendo a Noé que ele estava vivendo no meio daquela geração corrupta. Deuteronômio capítulo 32 e verso 5 diz: procederam corruptamente contra ele, já não são mais seus filhos, mas sua mancha. Uma geração perversa e distorcida é a expressão dor e kesh ufatol. Uma geração distorcida.
Esta expressão é tão forte porque quando paramos para pensar sobre geração, eu não quero pontuar aqui geração como tempo cronológico, mas como o caráter de um povo, de uma época específica. No Novo Testamento, a expressão geração vem do termo geneia, que significa geração, descendência, raça, época ou tipo do caráter de alguém. Esse termo geneia do Novo Testamento é usado tanto no sentido, como eu já falei, cronológico, como apontando para as pessoas que vivem de uma tal maneira em um ponto específico. Na Bíblia, a expressão geração é usada para designar, como eu já falei, grupos de pessoas, mas mais especificamente as suas ações, para expressar se essa geração, as suas ações são louváveis ou não. Mateus 24:34 nos diz o texto: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quando Jesus fala esta geração, ali é a expressão geneia. E a expressão geneia para aquele texto é para uma geração difícil, uma geração corrompida. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 29, nos diz: ajuntando-se as multidões, começou a dizer: esta geração é má. Ela pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. A expressão geração ali, a expressão geneia, é a mesma expressão. É a mesma expressão que aparece no texto de Filipenses 2:15, que foi o texto escolhido para este congresso de jovens e adolescentes. Quando Paulo disse: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração. É a mesma palavra, geneia, geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luminares. A terceira e última expressão que eu gostaria de pontuar, a primeira é santificados ou santo, a segunda é a expressão geração, e a terceira e última é a expressão corrompida ou corrupção. No texto hebraico é a expressão shahat, que significa aquilo que está estragado, aquilo que se perdeu a natureza, aquilo que está podre. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre corrupção, fala de algo que perdeu a sua natureza. Gênesis 12:6, quero dizer, verso 12 diz: toda a carne aqui é pessoa, humanidade, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E a palavra corrompido aqui é justamente a expressão shahat. Havia apodrecido. Quando nós lemos, por exemplo, mais textos como no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33, aparece aqui a expressão corrupção, quando Paulo diz: as más conversações corrompem, estragam, apodrecem os bons costumes. Então, ao meu ver, essas três expressões merecem destaque: a expressão santo, a expressão geração e a expressão corrupção. Sendo assim, eu gostaria de agora ir para o texto que li, que foi no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Aqui está uma geração que estava em corrupção. E aqui, como eu já falei no início, a expressão corrupção, a expressão shahat.
É uma geração que estava apodrecida. O texto que lemos do capítulo 2 e o verso de número 12 do primeiro livro de Samuel nos diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Uma geração putrificada, uma geração sem cheiro de coisa boa, uma geração corrompida. Mas o que nos chama a atenção, e por isso eu li o texto de Filipenses, porque Paulo diz que aqueles crentes lá de Filipe deveriam estar no meio de uma geração podre, fédida, corrompida, mas ele diz que aqueles crentes deveriam estar como astros, brilhando. Como estar bom em meio àquilo que está podre? Como brilhar em meio às trevas? E o texto de Samuel nos diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Eu preciso, pastor Luciano e demais presbíteros que aqui estão, fazer aqui uma ressalva. É que estes filhos de Eli, que não conheciam o Senhor, que estavam podres, eram filhos de crentes e eram sacerdotes. Uma geração corrompida, estragada. Deus olha para Eli e diz a Eli uma das frases mais lindas da Bíblia, no capítulo 2, verso de número 30. A Bíblia nos diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha eu dito que a tua casa, Eli, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, longe de mim, porque os que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezarem, desprezarei. Uma geração corrompida é uma geração que é desprezada por Deus. Deus não pactua com uma geração corrompida, uma geração estragada, fédida. Deus não compactua. Mas esse mesmo Deus que disse a Eli que não teria mais pacto com a sua casa, pois seus filhos se corromperam, apodreceram, foi esse mesmo Deus que disse no capítulo 2 e o versículo 35: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Isso é Deus falando. O meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante de mim. Donald Carrell Stamps, que é o comentarista da Bíblia Pentecostal, faz uma nota nesse versículo 35, e ele diz que este sacerdote é Samuel. Deus estava dizendo que apesar daquela geração estar corrompida, está putrificada, está sem a sua presença, no meio daquela geração, não seria depois daquela geração, nem seria antes, seria no meio, no centro
dentro daquela geração, Deus disse: eu levantarei um que é segundo a minha alma e o meu coração. A expressão coração aqui é a expressão leve. É de onde vem a palavra Caleb, que no português é Caleb, que quer dizer aquele que está próximo ao coração. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou levantar um no meio dessa geração podre, que ele vai estar colado ao meu coração, ele vai estar sentindo as batidas do meu coração, e ele vai ouvir o pulsar. Isso é uma linguagem antropomórfica. Deus é espírito, logo ele não tem corpo, ele não tem braço, ele não tem perna, ele não tem olho, ele não tem cabeça, porque ele é espírito. Ele é aformal no ponto de vista físico, mas numa linguagem humana, para que entendamos o que Deus quer dizer, ele coloca aqui a palavra alma e coração. E duas coisas interessantes: é que a palavra coração fala do íntimo, mas a palavra alma fala dos sentimentos. É a expressão psique no Antigo Testamento. O que é a alma? É a sede dos sentimentos. É na alma onde estão as alegrias, as tristezas, mas é na alma onde está também tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que você sente, está ligado à tua alma. É por isso que os psicólogos tratam da alma. Quando a alma precisa ser tratada, é um médico da alma. E Deus estava dizendo que esse rapaz que ele ia levantar, muito jovem, estaria no seu coração, mas estaria na sua alma, no seu sentimento. Deus estava dizendo que para estar em meio a uma geração corrompida, tem que estar em seu coração e em sua alma. Eia, suricandoa! Isso aqui é muito forte. A geração que Samuel viveu foi uma geração corrompida. 1 Samuel, primeiro livro, capítulo 7, versículo 4, diz que o povo estava corrompido. Capítulo 2, versículo 12, diz que os filhos de Elias estavam corrompidos. Capítulo 2, versículo 17, diz que até a forma cultica no culto estava sendo depravado. Diz o texto: era pois muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Uma geração corrompida, ela despreza as coisas de Deus. Até na ordem moral havia corrupção naquela geração, porque o capítulo 2, versículo 22 nos diz: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da igreja, da congregação. Uma geração corrompida, fédida, não tem medo de morrer na mão de Deus. Eu escutei ontem aqui o pregador pregando, e eu fui muito alimentado ontem. E eu vi quando o pastor Josiel disse que quando ele era criança, ele tinha um temor tão grande de Deus, de pecar e de repente fazer alguma coisa errada, porque a dirigente do ciclo de oração disse para ele: cuidado, que os olhos de Deus estão bem grandão olhando para você. E uma vez ele passou na rua, alguém tinha feito um olho, não foi, ele pulou. Eu achei aquilo tão fantástico. É o medo de pecar. Mas Deus precisava, me permita usar essa expressão,
Deus precisava de alguém que brilhasse no meio daquela geração corrompida. Assim como Paulo disse que os crentes lá de Filipos deveriam ser filhos de Deus irrepreensíveis e deveriam brilhar como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. Deus precisava de alguém, mas Deus, quando precisou de alguém, o seu coração pulsou e o nome era Samuel. 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 Filho de crentes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Nascido por um milagre, capítulo 1, versículo 20. Era nazireu desde o ventre. Isso é algo fantástico. Como alguém pode ser nazireu já no ventre da sua mãe? O capítulo 1, versículo 11 nos diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele não tinha sido nem gerado ainda, ele estava no pensamento de Ana, mas já estava consagrado ao Senhor. Não havia acontecido nenhum milagre da concepção, que é quando o espermatozoide encontra um óvulo fértil e entra. E recentemente a ciência já publicou aí, não é? De que nesse momento há um boom. Há uma luz que se acende quando encontra-se o espermatozoide com o óvulo e ele consegue entrar naquele óvulo, acontece aquela explosão lá dentro. Sabe o que estava acontecendo aqui? Antes disso acontecer, Ana estava dizendo: ele será teu, Senhor, no meio dessa geração corrompida. Foi apresentado no templo muito jovem, capítulo 1, versículo 25. A Bíblia nos diz que ele foi apresentado naquele templo muito jovem ainda. Diz que degolaram um bezerro e assim o trouxeram o menino a Eli. Versículo 24 nos mostra que provavelmente isso aconteceu quando ele ainda era uma criança. O versículo 24 nos diz: e havendo desmamado. O desmame de uma mulher hebraica era entre os 3 aos 7 anos. Dependia muito de cada mulher. Mas aqui diz o seguinte: e havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. A expressão 3 bezerros, Berfarim Sheloshá, dá a ideia de que era um bezerro para cada ano da vida dele. Então, se foi 3 bezerros, a maioria dos estudiosos vai dizer eram 3 anos. Ele tinha 3 anos. Já parou para pensar? Uma mãe pegar um filho com 3 anos, chegar no culto, na igreja, e dizer: pastor, olha, ele é do Senhor, e eu vim trazer ele para o Senhor cuidar. É 3 anos de idade. Quando Deus precisa de um luzeiro em meio a uma geração corrompida, ele apressa o processo. O seu nome significa pedido a Deus, ou tenho pedido ao Senhor, capítulo 1, versículo 20 e 27. O versículo 28 nos diz: por isso também ao Senhor o entregarei, ou seja, devolverei por todos os dias que ele viver, pois foi ao Senhor pedido, e adorou ali ao Senhor. Todas as vezes que eu estudo sobre a história de Samuel, eu glorifico a Deus, porque eu vejo um exemplo de alguém que viveu em meio a uma geração totalmente corrompida, mas ele foi um luzeiro, como eu já falei. A expressão Shamuel vem da raiz hebraica Shaal, que significa pedir alguma coisa a alguém, solicitar ou tomar emprestado. É como se Ana estivesse dizendo: Senhor,
Eu sei que ele não é meu, ele é teu. Eu passei com ele 3 anos, agora estou te devolvendo, Senhor. E Ana dedica aquela criança no capítulo 2, versículo 19. E ela passa a viver como nazireu. E a expressão nazireu vem da expressão hebraica nazi, que nazi significa separar. Diga assim, separar. Diga consagrar. Diga assim, cortar. Você está entendendo? A expressão nazireu, da raiz nazir ou nazar, quer dizer colocar algo cortado à parte. E eu comecei essa mensagem nesta noite dizendo que uma das palavras principais era a palavra santo, kadosh. E kadosh significa santo, separado ou aquilo que é cortado. Diga assim, cortado. Se você puder e quiser, olhe para a pessoa do lado e diga assim: eu fui cortado do mundo. Ai, achurecando na mão. Ele crescia diante do Senhor e diante dos homens. Capítulo 2, versículo 26, em santidade. Capítulo 2, verso 17 e 18 nos diz que ele mantinha-se incontaminado. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aí diz assim, porém Samuel, diga assim, porém. Eu não sei se você está entendendo o caminho que Deus está nos conduzindo nesta noite. Enquanto no versículo 17, os filhos de Eli andavam por meios corrompidos e pútrefos, por caminhos sujos, versículo 17 do capítulo 2, aí no versículo 18 diz, porém, o porém mudou a história. O porém está dizendo é diferente. Está no meio, mas não é do mesmo. Está no meio, mas não compactua. Está no meio, mas é diferente. Porém, eu vou dizer de novo. Eu acho que você não entendeu. Porém, Deus está nos dizendo nesta noite que nós estamos em meio a uma geração corrompida. Porém, ei, a sorrecanda. Eu sinto o peso da palavra nesta noite. Porém, enquanto eles viviam na geração corrompida, diz o texto, porém Samuel, diga assim, ministrava perante o Senhor, sendo ainda muito jovem. E o final do versículo diz que ele vestia um éfode de linho. Sabe quantos anos ele tinha aqui? 12. Sabe o que significa um éfode de linho? Roupas ministeriais. Não há desculpa de dizer, é porque eu sou muito inexperiente. É porque eu sou muito ainda infantil. Eu estou crescendo. Olhe para Samuel com 12 anos. Colocava o éfode de linho e dizia, esta geração pode ser pútrefa, esta geração pode estar fedendo, mas eu ficarei com éfode de linho, porque eu não vou me corromper com esta geração. 12 anos, presbítero Everton.
O pastor está nos lembrando aqui, seria em nosso contexto social, um pré-adolescente, né? Adolescência para pré-adolescência para adolescência. Deixa eu só dizer aqui rapidamente o contexto desta geração para você entender onde este jovem estava. Eu vou pontuar aqui pelo menos rapidamente 6 características. Primeira característica é que aquela geração de Samuel era uma geração que conhecia o Senhor apenas na teoria. Juízes 2:10 nos diz: e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 7 nos diz: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele estava ainda amadurecendo. Primeiro livro de Samuel 2:12 diz: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Geralmente a falta de conhecimento de quem Ele é me conduz a abraçar a filosofia de uma geração corrompida. Jó foi um grande homem de Deus, mas no capítulo 42 de seu livro, e o versículo 5 nos diz que ele abriu a boca e disse: Deus, eu te conhecia com os meus ouvidos, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma geração que se corrompe é a característica de uma geração que conhece a Deus só na teoria. Sabe até os nomes dos livros da Bíblia. Conhece até a história de José. Conhece até a história de Davi, mas quando vai na prática, quando vai no vamos comprovar provas dos 9, não conhece a Deus na prática. Sabe o que é isso? É uma geração que está beirando abraçar a corrupção, porque ela não tem raiz. Ou você pensa que aquele adversário das nossas almas que está lá fora, ele quer que você cresça em conhecimento, ele quer que você tenha experiência com Deus, ele quer que você passe anos da sua vida, e alguém pergunte assim: tu já ouvisse Deus falar contigo alguma vez, de forma direta, de forma clara? E ele dizer não. Mas nesta noite o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, o Pneuma Hagios, o Espírito Eterno, o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito que é santo, o dedo de Deus, aquele que é, que era e que será, porque Ele é eterno. Nesta noite Ele grita aos nossos ouvidos dizendo: conheçam a Deus na prática. A segunda característica de uma geração que se corrompe, diga assim: deixa o Senhor e se desvia do caminho. Juízes capítulo 2, que tem a ver com a geração de Samuel, versículos de número 13 e o versículo 17 diz que os filhos de Israel deixaram o Senhor, o Deus de seus pais. O versículo 17 diz que depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram em obediência. Quando não se tem conhecimento na prática de quem é Deus, a primeira coisa que acontece é desvia-se facilmente. Por que é, pastor, que tem jovens aqui, adolescentes? Esse grande coral é testemunha do que eu vou dizer, de que às vezes não tem aquilo que precisaria naquele momento. Às vezes está orando, pedindo a Deus, mas Ele ainda não respondeu. Mas o mundo lá fora oferece ouro, prata e tantas coisas, dizendo: vem para cá que tu vai ter tudo isso. E ele olha e diz: eu não quero isso, porque isso não enche meus olhos.
porque conhece a Deus na prática, não se corrompe. Estamos vivendo uma geração muito fútil. Desculpe-me pelo entoar desta palavra, mas uma geração que é muito mole. Como certo sociólogo e filósofo disse, uma religião, ou melhor, uma sociedade, uma geração líquida, que se adequa a qualquer coisa. Ainda bem que nós estamos em uma igreja que lá fora é chamada por muitos, lá fora nós somos intitulados, vocês sabem muito bem disso, de fundamentalista. Eles são fundamentalistas. E por que eles são fundamentalistas? É porque nós temos um fundamento, é verdade. E o nosso fundamento chama-se Bíblia Sagrada. O que ela diz que é errado, é errado. E o que ela diz que é certo, e ponto final. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3 diz: eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão se voltando contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim, nem meu povo me entende. O Senhor está dizendo que engrandeceu aquele povo, que engordou aquele povo. Se você olhar para esse capítulo, você vai ver o Senhor dizendo: eu os engordei. Mas quando eles estavam grandes, sabe o que é que eles fizeram? Viraram as costas para o Senhor. Eu conheci um jovem que, quando nós éramos solteiros, nós íamos muito para a vigília ali em Casa Amarela, pastor. O senhor deve conhecer muito bem. Pastor Salatiel Rosa, depois continuou, depois da sua partida, um trabalho de muitos anos, mais de 20 anos, só de homens. E eu me lembro que a gente ia para aquela vigília. E tinha um jovem que ia comigo, crente, pobre, mas que orava muito. E Deus honrou o pastor, deu a ele uma bolsa na Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez direito, tirou a OAB, fez um concurso, passou, entrou em um bom trabalho, uma estabilidade financeira excelente. E perdi o contato com ele. Anos depois o encontrei, e quando o encontrei, eu fui lá naquela alegria e saudei-o: fulano de tal, paz do Senhor, tudo bem? Ele olhou assim para mim, dos pés, da cabeça aos pés, e fez assim: eu lhe conheço de algum lugar? Estava no mundo, vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que aprendeu. Deus o engordou, como diz Isaías 1, engrandeceu, ele virou as costas. Essa geração corrompida, ela é tentadora. A terceira coisa que eu gostaria de pontuar é que esta geração corrompida, ela é corrompida, diga assim, porque ela quebra aliança com o Senhor. Juízes 2:20 diz que aquela geração de Samuel, porque este povo violou, quebrou a minha aliança. Essa geração, ela se corrompe porque ela é inconstante em seus caminhos. Juízes 2:18 e 19 diz: reincidiram e se corrompiam mais do que seus pais, e andavam após outros deuses, servindo-os e adorando-os, e nada deixaram das suas obras, pois esqueceram de mim. Essa geração corrompida tem um coração endurecido. Juízes 2:20, a parte B diz: porque este povo violou a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Jeremias 9:6 diz que pelo engano eles recusam conhecer-me, diz o Senhor. Eu quero nesta noite me encaminhar para o término desta palavra dizendo:
neste 27º Congresso de Jovens e Adolescentes aqui na filial de Nazaré da Mata. Essas características que eu falei de uma geração corrompida são claramente encontradas lá fora. Quando você olha lá para fora, para o mundo, você consegue identificar todas essas características. E foram estas características da geração que Samuel viveu. Mas a Bíblia nos mostra de forma muito clara, como eu já disse, que Samuel foi um luzeiro no meio daquela geração. Enquanto aquela geração estava com todas essas características, diz a Bíblia que Samuel servia ao Senhor, ao ponto de uma noite, na madrugada, Deus descer da sua glória, entrar na casa onde ele estava, na casa do templo, abrir a porta do quarto onde Samuel estava, chegar perto do seu ouvido e chamar o seu nome, dizendo: Samuel. Me ajuda aí, filho, no teclado. Eu não vou cantar não, porque depois quem vai cantar é o cantor, mas só para dar um tom de encerramento. Obrigado. Enquanto aquela geração vivia nessa depravação moral e espiritual, estava lá Samuel dentro do templo, em santidade. É como que a luz do candelabro, que ficava 24 horas acesa, porque o sacerdote tinha que sempre lá trocar, colocar o óleo, limpar com os espevitadores, para não ficar gordura, para que o óleo corresse de braço a braço e ficasse aceso. É como se Deus tivesse aquele candelabro fisicamente falando. E sabe quem ele era? Samuel. Tudo escuro, tudo corrompido, mas lá de cima, quando Deus olhava, via um faísco de luz lá dentro do templo, bem pequenininho, e ele estava dormindo. Quem brilha, brilha dormindo, brilha acordado, brilha em casa, na rua, ou até dentro do quarto, de madrugada. Não deixe a escuridão da madrugada, a porta do teu quarto e o sinal de Wi-Fi tirar a presença de Deus da sua casa. Deus olhou e viu aquela luz lá, e ele abriu a porta, entrou, e quando olhou estava lá, deitado. Deus chama a primeira vez, ele vai lá no Eli: me chamasse, meu Senhor? Não, volta. A segunda, a terceira, mas na terceira vez, o texto diz que Eli entendeu que era o Senhor. Como deve ter sido difícil para Eli, que criou seus filhos na igreja, mas que eles eram filhos de Belial. E de repente vinha um de uma mãe estéril, que não podia dar filhos, mas que fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, esse meu filho vai ser uma luz no meio dessa geração. O velho Eli olha para aquele jovem e diz: meu filho, volta, fica atento. Quando tu ouvires a voz chamando o teu nome, diz assim: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve a tua voz. Eu quero dizer aqui em Nazaré da Mata, que mesmo você estando dentro de uma geração corrupta,
Deus ainda te visita na madrugada. Mesmo você estando vivendo dentro de uma cidade que muitas vezes está distante de Deus, Deus ainda visita a tua casa. Ele sabe o nome da rua, Ele sabe o número da tua casa, Ele sabe o número do teu CEP, Ele sabe onde tu mora, se tu dorme na sala ou no quarto, se tu dorme no colchão ou se tu dorme no sofá. Deus, Ele sabe. E nesta noite a voz do Senhor nos diz que a luz deve continuar brilhando em meio a uma geração pervertida. Eu posso pedir, pastor, para ficar de pé? Com a anuência do pastor, quero convidar você de pé, por favor. Nei achore candoremini assore cantaramanás. Antes de chamar você aqui para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque eu creio que Ele vai fazer isso, chegou um momento importante. Você já sabe qual é o momento, não sabe? Eu fiquei admirado quando o presbítero começou a citar o nome das pessoas não evangélicas, amigas ainda não evangélicas, né? Everton, me ajuda logo aí, vice-filho. Eu fiquei tão feliz, surpreso, eu parabenizei o pastor. Disse: pastor, parabéns, a equipe está de parabéns, um número muito grande de pessoas. Mas nesse momento chegou a sua vez. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: eu sei que eu estou no meio dessa geração, mas não tem mais brilho, porque fora do Deus de Israel não tem brilho, mas ainda tem um pavio aí que fumega. E é baseado nisso que eu quero nesta noite, em nome de Jesus, te convidar para você entregar a sua vida a Cristo. E eu queria que você, querido irmão, querida irmã jovem, quem sabe você convidou essa pessoa para ela vir aqui. Você foi o veículo de Deus para trazer essa pessoa. Chegou o momento de você sair do seu lugar e ir lá onde ela está. Não sei se ela está aqui na frente, não sei se está lá na galeria, lá atrás, não sei. Mas chegou a hora da igreja se mobilizar e ir até essa pessoa e colocar a mão no ombro dela e dizer: chegou a hora, luzeiro de Deus. Chegou a hora de brilhar novamente. Chegou a hora de brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa. O Senhor nesta noite quer acender o pavio que está aí fumegando. Ele quer colocar luz, e a luz é o Espírito Santo. Porque aquele que é regenerado, a primeira coisa é o Espírito entrar. E o Espírito é óleo, e óleo fala de fogo, fala de abastecimento. E o Espírito Santo nesta noite, Ele quer fazer isso. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você, a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Cristo. Olhe do seu lado e veja essa pessoa, e carinhosamente vá lá e coloque a mão no ombro dela e diga assim: chegou a tua hora, vamos lá. Chegou a tua hora, Jesus está te chamando, eu te levo até lá. Eu digo que às vezes o crente tem que ser reboque. O que é um reboque? É um carro que funciona, que carrega um que não funciona, irmão Everton. Às vezes a gente tem que ser reboque espiritual. A gente tem que chegar junto dele, engatar, no bom sentido, e dizer: vamos lá. Se tu não consegue ir lá sozinho, eu te levo. Porque o reboque carrega o outro. Então, no bom sentido da palavra, você vai servir desse que vai carregar essa vida e trazer. E em nome de Jesus, nós queremos convidar onde está a primeira pessoa para Jesus. Enquanto isso, a igreja ora e age, como eu falei. Você pode olhar para a pessoa que você convidou e vai lá e chama ela. Porque se você ficar parado aí, ela não vai se mover. Mas se você sair do lugar e ir até aquela pessoa, uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo vai fazer a parte dele. E enquanto os corações se quebrantam para Cristo, aí sim, eu quero convidar com a anuência do pastor aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Agora seja ágeis, venham rápido, não demore muito, porque aquilo que o Senhor vai fazer é coisa rápida, mas você tem que vir crendo, viu? Já venha com o coração aberto, já venha com a alma rasgada, dizendo: Senhor, eu quero mais combustível para brilhar ainda mais. Eu já tenho brilhado
brilhado no meio dessa geração corrompida, mas eu quero brilhar mais. E como é que eu vou brilhar mais? Mais óleo, mais óleo, mais óleo para transbordar. Jesus nesta noite, ele é o batizador. João Batista disse: eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele batiza com fogo, ele batiza com Espírito Santo e com fogo. E esse Jesus estará aqui. Jesus disse: aqueles que crerem falarão novas línguas. E nós vamos começar a orar agora, enquanto nosso irmão Everton, ele vai começar a louvar a Deus. Nós vamos orar, mas enquanto você está vindo para receber a oração, eu quero continuar naquele primeiro convite às vidas para Jesus. Em nome de Jesus, onde está a primeira pessoa? Quem sabe lá na galeria, quem sabe na parte de trás do templo, aqui na minha esquerda, na minha direita, quem sabe lá fora está ouvindo, começa a se mover. Vai aí essa pessoa, coloca a mão no ombro dela e diga: vamos para Jesus. Ele quer derramar óleo na tua vida nesta noite. Ele quer transformar a tua vida em um luzeiro no meio de uma geração corrupta. Ele quer te dar uma nova história, e é hoje. O dia não é amanhã, o dia não foi ontem, o dia é hoje. E ele te convida nesta noite: vem, em nome de Jesus. Vamos trazendo as vidas.